Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Mateus capítulo 13, verso 31 e 32. Outra parábola lhe propôs dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus conta a parábola do grão de mostarda. Os textos se encontram em Marcos capítulo 4, verso 30 a 32 e Mateus capítulo 13, 31 e 32. Certa feita, Jesus disse, está em Lucas, capítulo 17, o versículo 30, não vem o reino de Deus com visível aparência. Isto porque a obra do reino de Deus se dá no coração do homem, só depois se manifesta no seu comportamento. Contudo, como existe o joio no meio do trigo, é possível dois indivíduos manifestarem o mesmo comportamento tipificado como cristão. No entanto, só um deles está dentro do reino de Deus. Isto porque, para entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. Está em João, capítulo 3, o versículo 3. Nesta parábola do grão de mostarda, o Senhor demonstra que o reino de Deus haverá de ter um crescimento exponencial. Ao se referenciar ao homem que lança a semente em seu campo, Jesus faz menção de si mesmo, como ocorreu na parábola onde a semente fora lançada. Portanto, o reino de Deus tem início com o seu ministério terreno. Uma semente singular é lançada. Depois ela cresce até se tornar uma árvore. Esse crescimento exponencial é retratado em Apocalipse capítulo 5, o versículo 11. Ouça. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, de seres viventes e dos seres viventes, dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Sabemos que estes referidos como anjos ao redor do trono são salvos por causa do seu cântico. Ouça, está em Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Eles proclamam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Em que pese Jesus apresentar o reino de Deus como esta grande árvore, não podemos nos esquecer que o joio cresce no meio do trigo. Ouça o que é dito na parábola do semeador. Está em Mateus capítulo 13, o versículo 4. E o semeador, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comera. Agora a sua interpretação. Está em Mateus capítulo 13, o verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Portanto, as aves são os emissários do maligno. São estas as aves que encontram abrigo na grande árvore, que é o reino de Deus. Ouça, está em Mateus capítulo 13, o versículo 32. E se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Até Constantino, por volta do ano 326, a tática era perseguir a igreja, prendendo, torturando e matando os crentes. Depois,
o Estado buscou uma convivência pacífica com a Igreja. Hoje, a Igreja é vista como uma categoria econômica, como mercado segmentado e também como um fator de influência política. Com isso se percebe a dimensão da influência do joio sobre o trigo. Quem vê tão somente a aparência, conclui que a Igreja se mundanizou. Na verdade, nada mais é do que a consequência do seu crescimento. Os pássaros encontraram abrigo na árvore. É por esta razão ser necessário discernimento espiritual para avaliar a real dimensão do reino de Deus. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.